o Robson Moore e nesse vídeo eu vou falando um pouquinho sobre as formas que nós estudamos, se a gente está focando na parte certa ou não. Esse vídeo é para você que parece que está estacionado assim, você chegou num ponto do estudo que você estacionou, você não sai mais daquilo. Então, existe uma forma de sair desse problema? Existe. Claro, não tem mágica, mas também não é difícil. Tudo tem um jeito, eu sempre falo isso. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as deficiências, primeiramente, e depois eu vou falar um pouquinho sobre como nós podemos sanar essas deficiências. A primeira deficiência que eu vejo é vários alunos meus chegaram aqui, eles tinham uma técnica apurada, porém o conhecimento não acompanhava a técnica que ele tinha. Então a maioria tocava de forma decorada. Ele tinha assim, ele tocava algumas músicas que não eram músicas fáceis, ele tinha técnica para isso, até tinha um bom ouvido, porque ele tirava de ouvido, a percepção musical estava apurada, porém, chegava na hora de fazer, por exemplo, um improviso, usar algo que você requer conhecimento musical, ele não desenvolvia, ele não conseguia desenvolver. O trabalho que eu tive com esses alunos foi o trabalho de direcionar o conhecimento, um foco sim mais no estudo do conhecimento musical. Assim, alguns eu tive que ir lá do início até chegar no ponto que ele estava, vendo ele tocando. Foi um trabalho que até alguns tiveram bastante paciência para isso, porque o aluno já tocava algumas músicas, só que ele queria mais. E você querer mais conhecimento, obter mais conhecimento, você tem um trabalho assim, que é didático, você tem que estudar. E a didática ela tem começo, meio e fim para você fazer o aprendizado musical. Então, existe formas de sanar, mas eu vou estar falando mais no final do vídeo como nós direcionamos esse estudo e colocamos em conjunto. Segunda deficiência que eu já vi em alunos, o aluno tinha um conhecimento bom, ele conhecia campo tonal, conhecia tríades, conhecia intervalos, tinha um conhecimento de rítmica legal, porém a técnica não acompanhava. O que acontecia? Ele estacionou na técnica. O que requeria? Ele focava mais em estudar a música em si, a teoria musical. Porém, ele não focava em estudar a parte técnica do instrumento, que também é muito importante para o aprendizado da guitarra. Aí, para sanar esse tipo de deficiência, eu me voltei mais a exercícios técnicos para esse tipo de aluno. Esse perfil de aluno, eu geralmente observava tudo e gerava um trabalho que era de treino. Era treino, acompanhava assim de alguma teoria que talvez ele não tivesse conhecimento, pois ninguém tem todo o conhecimento do mundo, nem eu, humildemente eu falo que eu não sei tudo de guitarra, não sei tudo de teoria musical, estou sempre aprendendo algo novo, porém, o que estava assim no caminho eu estava passando para ele, foquei mais assim em exercícios técnicos, pegar uma metodologia de técnica maior, de ficar forçando na técnica, até ele ganhar a resistência, a memória muscular e a velocidade adequada para fazer esses exercícios, em conjunto com a rítmica e tudo mais. Foi um trabalho mais de rítmica e técnica. A terceira deficiência também que eu vi em alguns alunos era na percepção musical. Ele tinha assim, até um certo conhecimento, uma certa técnica, porém na hora de reconhecer, por exemplo, escutar uma música, ele tinha deficiência de reconhecer alguns certos acordes, tudo, apesar que a maioria dos alunos eles estavam numa parte mais básica, eles tinham até um conhecimento, conheciam um campo harmônico, conheciam alguma coisa sobre escalas, tudo, porém quando você fazia um dó maior ou um dó menor, ele ainda tinha uma certa dificuldade de entender, principalmente acordes mais dissonantes, como você pega um 13ª, um 7/13ª, né, com sétima, você pega um 7+, entre outros acordes, minutos também, ele tinha uma dificuldade para ter esse reconhecimento, assim, às vezes em tríades, às vezes em tétrades, dependendo do caso, era inviável para a vida dele. Aí o treino maior foi em cima assim, da percepção. Agora vamos falar como nós equilibramos esse tipo de estudo. Como nós vamos equilibrar para você acompanhar com os três estudos, que é técnica, seria técnica, teoria musical e a percepção. Tudo isso envolve um pouco de disciplina e treino. Primeira coisa, você vai ter que dispor um tempo por dia para você estudar guitarra. Todo dia, naquele tempo, naquele horário específico, você vai ter que pegar para estudar.
Porém, você vai estudar avulso, hoje eu vou fazer escala, vou fazer acordes, vou tirar uma música. Não funciona dessa forma. Existe assim uma fórmula básica, dependendo do tempo que você tiver, você vai pegar, você vai criar um cronograma em cima desse tempo, de acordo com a sua deficiência. Qualquer uma das 3 deficiências, você vai criar um cronograma adequado. Por exemplo, sua deficiência é teórica. Então, o que você vai fazer? Você vai ter um foco maior assim, você não vai largar a técnica. Porque se você largar a técnica, você vai acabar diminuindo sua velocidade, diminuindo, perdendo um pouquinho dela. Então, você vai continuar com os exercícios de técnica, mesmo que seja menor o tempo que você vai usar, e você vai dar um foco maior na teoria musical no estudo. No caso, por exemplo, eu vou passar aqui uma planilhazinha que eu coloco de estudo de 3 horas diárias de estudo na semana, de segunda a sábado. Aí eu vou colocar assim para cada perfil, qual seria assim não digo cada perfil, mas eu vou deixar assim avulso para vocês verem o tempo que vocês vão ter. Por exemplo, eu sugeriria para um aluno que chega e fala assim, ele tem maior técnica e tem menos conhecimento de teoria, um estudo assim vamos colocar em 3 horas de estudo, um estudo de 2 horas de teoria, dividido assim, e aí, por exemplo, colocar também 1 hora de técnica por dia, para a técnica não ficar defasada, e também um estudo maior assim também de repertório, dentro assim, aplicando as fórmulas teóricas, tá? Na verdade, análise musical. Então vai pegar, por exemplo, o que ele toca e vamos analisar. Do segundo perfil eu colocaria mais assim um estudo técnico, colocaria 2 horas de técnica por dia, porém aplicando assim com músicas que seriam, por exemplo, desafios para ele tocar, algumas músicas que ele queira tocar, mas ele não consegue, com foco assim mais na técnica. A teoria, é claro, continuar fazendo estudo, um estudo um pouco menor, gradativo, porque se ele já tem algum conhecimento, ele pode continuar estudando isso de forma mais lenta, não precisa acelerar, pisar o acelerador nisso, que ele não vai perder o conhecimento. O conhecimento adquirido a gente não perde, porém a técnica ele teria que focar mais. E para o terceiro perfil seria assim, um treino mais de percepção musical, que por exemplo seria assim, eu tenho umas fórmulas que eu trabalho com alunos, que é percepção de acorde, onde eu vou não só de acordes, como por exemplo de intervalos, que é muito importante assim, você colocar, percepção rítmica também, de figuras, que eu vou colocando para o aluno assim, com essa metodologia, eu vou passando como ditados rítmicos, ditados melódicos, assim passando, por exemplo, um acorde, vamos colocar um acorde maior, um acorde menor, trabalhar isso durante a semana com mais foco do que trabalha, por exemplo, a técnica e a teoria, que ele já tem conhecimento. Trabalhando dessa forma, assim, dá para sanar todas essas dificuldades que temos para o estudo. Bom, galera, é isso que eu tinha para falar aqui. É um vídeo mais instrutivo aqui. Eu vou deixar um material disponível para vocês sobre, assim, com uma grade assim, de 3 horas diárias para estudo. Eu acho que 3 horas diárias de estudo, você pode chegar a tocar bem guitarra assim, num período de 1 mês, você já sente uma melhora. E mesmo que você tenha uma técnica defasada, um estudo teórico defasado, você começa a sentir essa diferença já em 1 mês. Em 3 meses eu falo que você sente a diferença completa já. Porque nada assim, não existe mágica. Não existe mágica para você tocar bem. Existe um estudo básico, disciplina que você vai ter que ter para estudar. Bom, é isso, ó, meu contato está aqui embaixo, eu dou aulas presenciais em Campinas e estou trabalhando agora com aulas de Skype e logo logo eu tenho um curso online para iniciantes que eu vou estar passando aqui no canal, tá? Muito obrigado aqui pela atenção e bom dia para vocês.